Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos do nosso Panorama Geral. No nosso blog, nós estamos conversando com você, meu amigo, e estamos levantando um assunto muito importante em nossa cidade. Qual é? Você já percebeu que a nossa cidade anda numa escuridão danada? São Carlos está uma cidade muito triste. Você sai à noite, luzes fracas, tem bairros e tem pontos da cidade que estão faltando, tem pontos que estão faltando iluminação. Então, é uma questão de se perguntar, você, meu amigo, está satisfeito com a qualidade da iluminação de São Carlos? Isso é muito importante que você pense, que você raciocine, porque a escuridão na cidade é muito grande, uma penumbra enorme que está, inclusive, trazendo insegurança. Uma cidade bem iluminada, bem clara, traz segurança à população, mas uma cidade escura como a nossa não traz. Agora, por que a cidade está escura? Porque as nossas lâmpadas de sódio estão vencidas. Você sabia, meu amigo, que uma lâmpada de sódio tem a vida útil de 2 anos? Você sabia? São 2 anos para que nós tenhamos uma vida útil de uma lâmpada de sódio. 2 anos. Aí você tem que trocar. Você não troca, ela tem apenas uma parte que você faz, então, uma nova redimensão, e você continua ainda utilizando o mesmo holofote, usa tudo, mas há necessidade deste cuidado. Tem um refil que você usa e você acaba tendo a oportunidade de utilizar, através de um refil, o sistema. É um sistema que o setor econômico brasileiro considera custo-benefício muito bom, porque é mais barata do que a lâmpada de LED, é mais barata do que a lâmpada a mercúrio, é mais barata do que a lâmpada hoje fluorescente num sistema especial de reagentes e de mudança, mas a vida útil é pequena. E a gente sai de noite em São Carlos, aquela tristeza, uma cidade triste, uma cidade que não tem ninguém nas ruas. E para ajudar, um amarelado do lumen que traz ainda um ambiente tétrico à nossa cidade. Repare, porque muitas vezes você está no seu carro com o farol baixo ligado, que é inclusive o que manda o Código de Trânsito, você andar na cidade com os seus faróis acesos e em luz baixa. Você não repara. Você chega na frente de uma pizzaria, você chega na frente de um estabelecimento comercial, ele tem uma luz melhor, e o que acontece? Você não repara. Agora, há necessidade dessa troca. Tanto que o Dr. Tundizi, ele esteve conversando com o astro austríaco, hoje de nacionalidade americana, Arnold Schwarzenegger, e através do ex-governador da Califórnia, ficou de fazer um programa, e São Carlos seria uma das primeiras cidades do interior a ter a iluminação a LED. Mas o Dr. Tundizi conversou, esteve no Rio de Janeiro, e parece que o assunto não desenvolveu. E, consequentemente, nós continuamos com as lâmpadas amarelas, muito triste, e cuja vida útil das lâmpadas, a vida útil já está vencida. Agora eu fico pensando,
Você sabe que a partir de 1º de janeiro de 2015, daqui a menos de 6 meses, a CPFL não mais vai cuidar da iluminação pública de São Carlos. Quem estará cuidando da iluminação pública de São Carlos é a própria prefeitura. Em São Paulo já existe uma empresa municipal de capital misto que ela cuida desse serviço. Agora, para nós aqui em São Carlos, nós não sabemos como é que vai ficar. A prefeitura ainda não se manifestou. Eu já entrevistei o presidente da Câmara sobre isso, sobre a questão de como vai ficar a manutenção da iluminação das ruas da cidade, porque a partir de 1º de janeiro vai ser uma obrigação e um compromisso do município. A iluminação pública passa a ser municipalizada. E existem 2 sistemas para que isso aconteça. O primeiro, através da criação de uma empresa como a Proab, empresa municipal de capital misto, e a segunda, a prefeitura criar uma secretaria e manter dentro do próprio sistema administrativo da prefeitura de cuidar da iluminação pública. Agora, o que preocupa é que toda a rede da cidade, toda a rede transmissora, os transformadores, tudo isso vai ficar por conta da prefeitura. A CPFL vai ficar única e exclusivamente com o fornecimento da energia residencial ou comercial. E aí? Há necessidade, nesses menos de 6 meses que restam para terminar o ano, de que a prefeitura diga à nossa população quanto à manutenção da energia da rua da cidade, a iluminação pública, as redes públicas, os transformadores. Nós temos este plano, porque não dá para fazer plano na última hora, nas coxas, rápido, porque, olha, é um transtorno. São Carlos tem quilômetros e mais quilômetros de linhas. São Carlos tem 1.000 e mais 1.000 e mais 1.000 luminárias. E tudo isso vai ficar por conta da prefeitura. O distribuidor da energia, CPFL, vai ficar com o filé mignon. Leva a energia até em casa, mas a manutenção de toda essa rede vai ser por conta da prefeitura municipal. Porque uma cuida ou outra cuida. Na lei e da forma como estão colocadas as coisas, não haverá compartilhamento. E aí então as coisas se complicam. A gente fica assim, não digo triste, não é verdade? Mas dá-se um baixo astral você andar a pé à noite na cidade. Uma escuridão, olha, assusta qualquer um. Uma escuridão que cria um ambiente tétrico, um ambiente que efetivamente é muito ruim, e nós estamos convivendo com isso. Eu levanto essa questão no nosso blog, e você pode ler e acompanhar www.dbc.fm, blog, lá tem o Antônio Walter, tem o Dr. Paulo, e você pode então levantar. E no blog do Dr. Paulo ele colocou também uma matéria interessante no final de semana, para você consultar as chapas. Te deu aí a oportunidade de que você possa baixar um aplicativo e consultar as chapas de todos os veículos que transitam pelo nosso Brasil. É um detalhe importante que nós então passamos para vocês dentro do nosso início de programa. Vamos ver, hein, o que vai acontecer com a nossa iluminação pública. Vamos aguardar para ver quais serão as providências que a Prefeitura Municipal estará tomando. Você está ouvindo o Panorama Geral pela nossa DBC-FM, a notícia sempre tratada com muito respeito. A Câmara Municipal de São Carlos tem um recesso nesse mês de julho. Como funciona o recesso?
do dia 1º ao dia 15, férias totais para os vereadores. Do dia 16 ao dia 31, eles têm a obrigação de passar 1 horinha por dia na Câmara. Continuam em serviço camarário, mas sem sessões e sem o andamento dos projetos de lei pela nossa Câmara Municipal. Mais uma vez, os vereadores estão em recesso e o Lineu Navarro propôs, há algum tempo atrás, uma legislação específica que não permitiria as férias em julho, só em janeiro, dezembro. Mas a Câmara já está em férias, fez uma reunião extraordinária no último dia 30, aprovou a lei de compartilhamento entre o hospital, escola e a prefeitura, uma parte do SUS, uma parte do Ministério da Educação. Eu já trouxe essa notícia, comentei bem para você, para que você possa acompanhar a nossa DBC-FM. Queremos lembrar também que no dia 8 de julho, na próxima terça-feira, dia 8 de julho, se o Brasil ganhar, na sexta-feira agora da Colômbia, a partir das 4 horas da tarde, telão no GREI em Ibaté. E o GREI estará realizando a sua festa julina, juntamente com a DBC-FM. E nós vamos então colocar um telão, e você, a partir das 4, já pode assistir o jogo no GREI, comer a sua pamonha, o seu curau, o delicioso milho, que é um produto brasileiro com muita qualidade, e você pode então, a partir desta qualidade, o que você pode fazer? Você pode realizar então uma noitada super especial. Se o Brasil passar pela Colômbia, estará enfrentando França ou Alemanha na terça-feira. E você estará conosco na festa do 2º aniversário da festa junina do GREI e 6ª festa junina da DBC-FM. GREI e DBC, uma parceria que deu certo. Você é nosso convidado. Portanto, fica aí essa notícia para você que nos acompanha todos os dias dentro do nosso Jornal DBC. Panorama geral dentro do nosso Jornal DBC. O vereador Idelcio Marques de Souza reiterou, mediante ofício encaminhado à Prefeitura Municipal de São Carlos, o pedido para adequação da sinalização de trânsito, área e solo, com a instalação de faixas de segurança e de redutores de velocidade lombadas em diversas vias públicas da cidade Araci. Durante o primeiro semestre, o tema motivou inúmeras indicações e requerimentos do vereador e elaboração urgente de estudos e de ações práticas para tais melhorias. Ontem eu estive em Araraquara e na sinalização aérea e na sinalização horizontal, Araraquara comprou ótimos semáforos, indicam, inclusive, eles são de colunas, e eles indicam o tempo em que uma rua vai ser fechada e outra vai ser aberta. Semáforos claros, muito bem colocados. Olha, gostei da colocação dos semáforos de Araraquara. São Carlos não precisa copiar Curitiba, não é verdade? Porque de Curitiba até agora também, que eu sei, não chegou nada para nós, hein? O meu amigo Paulo Altomani, prefeito municipal, sempre falou, queria seguir o exemplo de Curitiba, nos pontos de ônibus, iria fazer bastante coisa. 1 ano e meio e até agora os projetos de Curitiba não chegaram a São Carlos. Faço uma sugestão, com o devido respeito que eu tenho para com os ouvintes e para com as nossas autoridades, de que pelo menos dê um pulinho em Araraquara para ver a beleza e a colocação dos semáforos como são. São colunas e totens, e marcam inclusive o tempo que falta para abrir uma rua, para abrir outra.
Enquanto um vai fazendo a cronologia 1, 2, 3, o outro faz ao contrário, 28, 27, 26, 25 e assim sucessivamente. A Copa do Mundo merece um comentário nosso a partir de agora. Desde a abertura da Copa, mais de 7.600.000 pessoas viajaram pelos terminais aeroviários. O fluxo de turistas das cidades sedes da Copa do Mundo continua crescendo. O movimento nos principais aeroportos, na véspera do último jogo Brasil e Chile, bateu um novo recorde de pessoas em circulação. Este é o maior número desde a abertura do Mundial no dia 12 de junho. No aeroporto de Guarulhos, localizado à cidade-sede de São Paulo, próximo, passaram num único dia 123.000 pessoas pelo terminal, sendo 7.000 em apenas segundo os dados da Secretaria da Aviação Civil. Inclusive, de acordo com a pesquisa do Ministério de Turismo, o avião é o principal transporte e corresponde a 62% das pessoas que estão se locomovendo pela Copa do Mundo. Nas cidades de Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, olha, todo mundo está muito feliz acompanhando a Fórmula 1, o nosso Ministério de Turismo conseguiu acomodar e fazer o fluxos pelos aeroportos de todo o nosso Brasil. Você está ouvindo o Panorama Geral, a notícia sempre tratada com muito respeito. Os 26 médicos cubanos que integram o programa Mais Médicos do governo federal e que atuam nas unidades de atenção básica da Prefeitura Municipal de São Carlos foram recepcionados pela Universidade Federal. Essa recepção marcou o início das atividades junto ao projeto de extensão que começou a ser ofertado em junho, com o objetivo de aperfeiçoar os médicos que estão em São Carlos com a língua portuguesa. Os médicos estrangeiros recepcionados na universidade iniciaram suas atividades no Sistema Único em maio. Na UFSCar, eles participam de junho a dezembro de um curso de português como língua estrangeira, esse curso oferecido pelo Departamento de Letras, em parceria com a Secretaria Municipal de São Carlos. O programa Mais Médicos faz parte de um pacto de melhoria do atendimento dos usuários do SUS, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, e além de mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência de profissionais. Também prevê a expansão do número de vagas de medicina e de residência médica, além do aprimoramento da formação médica no Brasil. Os cubanos estão, entre outros profissionais estrangeiros, convocados para atuar na atenção básica dos municípios e, evidentemente, nesse serviço das UBSs, onde faz um atendimento de clínica geral. É um serviço que dá à população o amparo e a chegada de um médico que o atende com todo carinho e toda dedicação. Comerciante do ano e comerciante homenageado. A Associação Comercial de São Carlos marcou para o dia 25 de julho, a última sexta-feira do mês, a festa que estará acontecendo na Câmara Municipal de São Carlos, a partir de 19h30, quando Adilson Martins de Oliveira, conhecido Jabu, receberá o título de Comerciante do Ano. E o comerciante homenageado será Gustavo Alves Manuel, lá do Shopping da Carne.
A CISC faz essa homenagem já há muitos e muitos anos e teremos esse ano duas justas e merecidas homenagens. Adilson Martins de Oliveira Jabu e o comerciante homenageado Gustavo Alves Manuel, lá do Shopping da Carne. Você está ouvindo pela DBC-FM mais uma edição do nosso jornal DBC. Agora, vamos para um assunto muito importante. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Tem coisas na vida e tem coisas. Muitas vezes são coisas, mas uma é diferente da outra. A Prefeitura Municipal de São Carlos comunicou à imprensa que foram bloqueados R$800 mil do Fundo de Participação dos Municípios por pagamento de dívida que vem descontada nesse Fundo de Participação dos Municípios. E segundo comentou o doutor Valdomiro Bueno, a Prefeitura foi pega de surpresa. Inclusive nós falamos que essa matéria estava no site Transparência da Prefeitura Municipal. Uma dívida solidificada em 1999 de 34 milhões, acertada em 2006, refeita, foi para 57 milhões e hoje está em 81 milhões. Nós recebemos a explicação do PT que precisa, evidentemente, ser comunicada à nossa população. Nós temos por lema dar a César o que é de César, dar ao justo o que é justiça. O comunicador, quem forma a opinião pública, precisa ser isento de paixão. E evidentemente que o jornal DBC não tem paixão. Nós noticiamos os fatos. O que nós achamos que é notícia que deva ser divulgado pela emissora, nós o fazemos. Agora, o PT mandou para a nossa DBC-FM hoje uma matéria que nós até já colocamos no site. E fala sobre a dívida e que constou da ata de transição essa dívida, assinada inclusive a ata pelo doutor Valdomiro Bueno. Então, de repente, publica-se, a prefeitura perde 800 mil reais por mês, tem uma dívida para pagar. Então, a gente pega a notícia da primeira vez, aí acontece como aquela notícia dos pães e da carne, em que a CPI não deu em nada. E eu já falei
escrevi no nosso blog, a CPI dos uniformes não vai dar em nada. Volto a falar, não vai dar em nada. Por quê? Porque sobraram uniformes de um ano para o outro. Alguns 180 uniformes, kits, uma coisa assim, mas ninguém falou que houve superfaturamento, ninguém falou que houve crime. A própria prefeitura não fala, quer dizer, a Câmara abriu uma CPI que vai ver, agora fizeram uma reunião recentemente e eles vão agora ir até o almoxarifado da prefeitura para contar quantos uniformes tem, embora os uniformes, uma parte não estivesse nos almoxarifados. Mas enfim, não houve crime, houve excesso, mas não um excesso criminoso, porque o crime tem que ter aquele DNA, não é? O DNA do dano, do dolo. Sem dolo não há crime. E não vai dar em nada a CPI. Já falei, volto a conversar com você, meu ouvinte, que ela não estará dando em nada. Mas vamos a essa matéria agora e as explicações do PT. A dívida de São Carlos sempre foi pautada de debates e discussões. Durante 3 governos do PT, ela foi tratada com total seriedade e os dados disponibilizados no portal da transparência. A situação da dívida, assim como o questionamento feito pela administração em 2006, estão detalhadamente explicados no site prefeitura www.saocaglos.sp.gov.br/index.php/dívida pública.pronurb.html, em notícia de novembro de 2011. Além disso, em novembro de 2012, a reunião de transição tratou exatamente deste assunto, conforme cópia da ata que nós temos em mãos. Portanto, o atual governo não pode alegar desconhecimento sobre assuntos depois de 18 meses. E mandam essa matéria para a gente também fazer um esclarecimento daquilo que o PT nos enviou. Em 1999, São Carlos e todos os entes federados negociaram suas dívidas junto ao governo federal, na época do Melo, 99. Foi feita, então, uma negociação de todas as dívidas junto ao governo federal, à época da presidência de Fernando Henrique Cardoso. Ele estabeleceu como indexador da dívida o índice do IGPDI, Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, que ao longo dos anos se mostrou predatório. Enquanto a Selic, por exemplo, de 2000 a 2011 variou 405%, o IGPDI, mais 9%, atingiu 814%. A dívida consolidada em 1999 foi de 35 milhões. Até 2006, a prefeitura pagou 40 milhões de juros e da dívida, mas o saldo devedor pela correção monetária em 2006 ainda continuou em 57 milhões. Diante desta situação absurda, o governo do então prefeito Newton Lima ajuizou uma ação contra a Fazenda Pública da União, que em menos de um mês deferiu o pedido liminar, derrubando a prestação de R$500 mil para R$180 mil por mês o pagamento da dívida. Vejam bem que antigamente, quando você financiava a casa própria, era assim. Você pagava e a dívida aumentava. Por exemplo, a prefeitura consolidou 35 milhões em 1999. Pagou de 1999 até 2006, entre capital e juros, 40 milhões. Quando foi apurar o saldo devedor em 2006, devia 57 milhões, justamente pelo índice do IGPDI.
E a decisão judiciária federal, ela é prejudicial ao município, mas cabe ao atual governo encontrar mecanismo para superar essas dificuldades, como fez o governo anterior e teve êxito. Mesmo assim, em 12 anos, foram amortizados 51 milhões pelos prefeitos Newton Lima e Oswaldo Barba. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a ata da transição. A ata data de 9 de novembro de 2012. Em 9 de novembro de 2012, às 15 horas e 15 minutos, foi aberta a reunião da Comissão de Transição entre governos presentes, os senhores César Henrique Natotti, Laide das Graças Simões, Josué Francisco Donato, André Nogueira, Paulo José de Almeida, Cláudio de Salvo, Antônio Monteiro, Valdemar Buene e o saudoso e falecido Valdemar Descenzi. Foi aberta a reunião cuja pauta são finanças municipais. Dada a palavra ao senhor Paulo, foi colocado em discussão o fato do Fundo Municipal de Saúde ser, desde 1994, parte da administração indireta, tendo CNPJ próprio e contabilidade própria. O Tribunal de Contas do Estado vinha recomendando que as finanças do Fundo Municipal de Saúde fossem incorporadas às finanças da Prefeitura. No último exercício, o Tribunal de Contas do Estado determinou que a fusão fosse feita. E a Secretaria Municipal da Fazenda é responsável pelos almoxarifados, licenças, patrimônio, que hoje é feito de forma separada. No entanto, para o início de 2013, tal fusão terá que ser feita. Foi uma determinação do Tribunal de Contas de São Paulo de 2012 para 2013. Então, a partir de janeiro de 2013, a época em que assumiu o Paulo Altomani, ter-se-ia que fazer essa junção e passar o Fundo Municipal de Saúde a ser administrado pela Prefeitura e sua Secretaria Municipal de Fusão. Essa foi uma determinação do Tribunal de Contas ainda no exercício de 2012. A Prefeitura Municipal de São Carlos recorreu no sentido de se implantar essa fusão em 2013, posto que seria mais complicado fazê-lo durante o exercício, refazer todos os empenhos. Inclusive, hoje em dia, há também na saúde um departamento de compras, um departamento financeiro que deverá ser revisto. A ata, ela cuida dessa questão, ela cuida do fechamento do exercício, abertura do ano seguinte. Inclusive, foi dito que precisaria ser feito rapidamente, e a administração Paulo Altomani só conseguiu, a partir de maio de 2013, regularizar o caixa. Foi levantado também determinações do Tribunal de Contas para, no início, realizar-se todo esse mecanismo. Com relação aos contratos, licitações, foi dito pelo governo passado que haveria necessidade de continuar. Não poderá haver descontinuidade do serviço. Aquilo que foi feito tem que ser terminado, porque as verbas são empenhadas. É o caso da passagem lá da Praça Itália. A prefeitura atual parou e agora vai ter que fazer tudo de novo, não é verdade? Quando nessa ata foi discutido para dar continuidade, dar sequência àquilo que vinha sendo feito. Perguntado pelo senhor André sobre eventuais questionamentos do Tribunal de Contas quanto a serviços contratados e seus preços, já que havia 2 contratos com o mesmo objeto firmado pela Prefeitura e outro firmado pela Saúde, foi respondido que nunca houve questionamento nesse aspecto, já que o grande mote da saúde são as atas de registro de preços de medicamento. E no tocante a prestadores de serviço, nunca foram questionados valores contratados por ambos. O senhor André perguntou quando existia a lei de separação da saúde da Prefeitura, a partir de quando? Foi dito que desde 1994, muito antes
do governo petista, segundo as informações prestadas pelo PT. Foi decidido deixar como estava a partir de alguns anos atrás. O tribunal falou na conta da prefeitura e do fundo tem que ser uma só e determinou isso em 2012. Veio a determinação de que fossem juntados. Já outros aspectos ainda discutidos, foi perguntado sobre contratos de vulto vencendo ou sendo licitado. Foi respondido que os contratos tinham que ser seguidos e que não havia nada muito maior, a não ser a questão das merendas, que o contrato de 1 milhão por ano é contratado por posto de trabalho para atendimento das escolas. Perguntado sobre as obras, a administração que deixava o governo afirmou que a nova gestão deve ficar atenta ao término das escolas para que sejam construídas. Ela deixou 4 escolas em andamento. A escola do Jardim Coqueiros, outra entre o Antenor Garcia e a Cidade Araci, a terceira é no Zavalha e a 4ª em Santa Felícia. Quando Barba e o PT deixaram o governo, deixaram já em andamento 4 escolas com verbas do governo federal. Jardim dos Coqueiros, que foi inaugurada agora, Antenor Garcia e Cidade Araci, Jardim Zavalha e a 4ª no Santa Felícia. As obras já estão sendo feitas em ritmo normal, o que der para deixar as licitações prontas deverá ser feito. Por exemplo, vem com o projeto do Fundo Nacional de Educação, com a tabela do Fundo Nacional de Educação e é fechada a licitação. A Escola do Botafogo, houve uma modificação no local e assim está sendo aguardada a mudança. Agora, vamos ao mais importante. Perguntado sobre a dívida do município, foi respondido pelo senhor Paulo que foi feito um histórico da dívida de São Carlos, entregue no ato da reunião, e que está no portal e é dívida fundada, ou seja, é dívida reconhecida e que deve ser paga. A dívida do município, tecnicamente, quanto é e quanto já foi pago, é chamada de dívida podre, que haverá no próximo dia 13 de novembro uma reunião em Brasília, isso em 2012, né? Para tratar da dívida, porque os municípios estão com problemas de dívidas com a União. E é um assunto pluripartidário, porque 218 municípios aderiram ao pagamento com a União. Com o indexador à época, que foi um cruel índice para os municípios, essa dívida paga e só faz crescer. Em 2006, consta da ata, foi dada entrada uma ação contra a União, onde foi concedida uma liminar, e a parcela de dívida caiu de 580 para 180 mil reais com a concessão da liminar. A Frente Nacional de Prefeitos está nessa briga com os municípios e parece que as coisas estão evoluindo, mas devagar, pois os pagamentos dessa dívida é ativo para a União. A ação que foi ganha na primeira instância, ou seja, aquela liminar, existe um escritório contratado de Brasília, que acompanha essa ação no município. Foi perguntado pelo governo que hoje está no poder se essa dívida está dentro dos 22% do endividamento do município. Foi respondido que sim. A União se demonstrou favorável a este assunto, principalmente porque São Paulo tem um índice de endividamento brutal por conta dela. O governo da União não poderá ter uma solução pontual somente para São Paulo. Então esperamos que haja uma solução geral neste caso. Há as dívidas de investimento, financiamentos para os investimentos do município, que a situação do município é confortável. Uma outra lista está sendo finalizada para ser entregue à comissão. O índice de endividamento do município é hoje de 0,03%. Foi perguntado pelo senhor Antônio sobre como são feitos os pagamentos do mês de janeiro. Aí o governo do Paulo que assumia perguntou, em janeiro, como é que está?
Foi respondido pelo senhor Paulo do governo petista que há os pagamentos de acordo com a programação de entrada e que o maior problema em janeiro é a abertura do caixa. Termina o caixa do PT, precisa abrir o caixa do PSDB, o que acabou sendo concluído somente em maio do ano passado. Que em janeiro não há pagamento de IPTU, que começa em fevereiro. Janeiro não tem pico de arrecadação. Em janeiro não se paga o IPTU, IPVA, ICMS, e atualmente há uma comissão que acompanha o orçamento, através de um histórico construído ao longo dos anos. A despesa em janeiro é menor também. E os compromissos legais de encaminhamento de arquivos tem que estar tudo correto para fechar a contabilidade. A questão dos salários está assegurada porque entra o ICMS. Foi perguntado sobre o vale alimentação aos servidores, foi respondido que também há um acordo com o sindicato para que ele fosse iniciado em março do ano de 2013. Então, essa é a ata. O PSDB sabia da ação judicial, não foi pego de surpresa. Isso daí, quando assumiu, precisaria ordenar, entrar em contato com o escritório que estava administrando a dívida, saber como é que ia ser tomada as posições, qual foi o resultado da frente dos prefeitos. Agora, assinaram a ata, Fabiana Rossi do Nascimento, que foi a secretária, Laide das Graças Simões, Josué Francisco Donato, André Nogueira. Pelo lado, por outro lado, Paulo José de Almeida, César Henrique Nadotti, Antônio Monteiro e Valdomiro Bueno. Então, estamos aí enfocando essa questão da dívida porque há necessidade de ficar claro o seguinte, sem partidarismo de quem quer que seja, na transferência de um governo para o outro, isso de acordo com lei municipal, ninguém fez porque é bonitinho, tem lei municipal que obriga a transição. Essa questão da dívida do município, hoje em 81 milhões consolidada, o governo do Paulo teve conhecimento e essa questão de fazer uma notícia via imprensa, que agora 800 mil reais deixarão de ser empregados e que está causando prejuízo ao município, isso já estava dentro da prefeitura que o PSDB recebeu. Estamos informando porque, na verdade, é muito importante. E para finalizar, eu quero dizer aos senhores que vamos ter a inauguração das novas lojas e de um novo shopping Iguatemi. Vamos ter agora 7 lojas âncoras e São Carlos ganha muito com o aumento da obra do Shopping Center Iguatemi. A todos, muito obrigado pela atenção e amanhã eu volto com mais um Panorama Geral. Até lá. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais.
Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.